Olá pessoal, nas aulas anteriores nós verificamos todo o processo de memória, como as memórias ocorrem, os tipos de memórias, o processo de neuroplasticidade, a LTP, que é considerado hoje em dia como modelo biológico de memória, os moduladores de memória, as etapas da memória, e hoje a gente vai estudar uma das doenças relacionadas à memória, que é o mal de Alzheimer. Tá, então vamos lá? Então nós vamos para a primeira parte dessa aula. Então a doença de Alzheimer é uma síndrome, né, com comprometimento de memória, que é a alteração da capacidade de aprender informações novas ou recordar informações antigas. E essa doença está associada a pelo menos um prejuízo das funções cognitivas. E o que compreende as funções cognitivas? As afasias, as agnosias, as apraxias ou funções executivas. Nós vamos ver posteriormente, né, discutir ao longo dessa aula, que o Alzheimer ele é considerado com as doenças, né, ele é hoje em dia conhecido como a doença dos As. Então, por diagnóstico médico, o paciente ele tem que ter um comprometimento muito grave de memória, uma amnésia muito grave, acompanhada, né, dessas disfunções, afasias, agnosias, apraxias ou perda da função executiva. O Alzheimer ele é considerado uma demência, e hoje em dia existem vários artigos mostrando o impacto global da demência. Então, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês é um trabalho de projeção, que foi projetado até 2050, em termos de casos de Alzheimer. Então, em 2017, nós estávamos com 47,5 milhões de pessoas com demência no mundo. 2030, nós temos uma projeção de 74,7 milhões de pessoas. E para 2050, 131,5 milhões de pessoas. E hoje também é conhecido, né, que a cada 3 segundos um diagnóstico é feito no mundo. Então, daqui a 50, 75% dos casos de demência do mundo, eles são relacionados com a doença de Alzheimer. Se a gente fosse considerar os gastos relacionados à demência com a economia de um país, a gente poderia dizer que esse país ele seria a 18ª maior potência econômica. Então, por exemplo, aqui nós temos, né, casos aqui das Américas, onde nós vamos ter milhões, né, 9,4 milhões de pessoas acometidas, na Europa 10,5 milhões, África 4 milhões e a Ásia, né, como todo mundo sabe, já é um continente onde a população é maior, 22,9 milhões. Então, ela é uma doença que ela causa bastante impacto, por assim dizer. Então, como já havia comentado, o Alzheimer é a causa mais comum da demência entre os idosos, especificamente. E o que é demência? Né? A gente está falando tanto em demência, mas vamos ver o que é demência. Então, a demência é a perda da função cerebral que ocorre em determinadas doenças e ela afeta a memória, o raciocínio, a linguagem, o juízo e o comportamento. Se vocês forem relacionar, né, com os sintomas e a definição do Alzheimer, então realmente o Alzheimer está relacionado com um tipo de demência. As demências, elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias, geralmente, elas são irreversíveis. E o Alzheimer, a doença de Alzheimer, é a primeira doença no ranking, né, das demências irreversíveis, seguida do Parkinson e das doenças cerebrovasculares. As demências irreversíveis, elas são geralmente secundárias a outros tipos de patologias. Então, eu posso ter uma demência relacionada a um distúrbio metabólico, a um distúrbio tóxico, às infecções,
até a questões emocionais e principalmente a questões mecânicas. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, continuando com aquele trabalho, esse gráfico é daquele trabalho sobre projeção da doença de Alzheimer, vocês vão ver aqui, ó, que quanto maior a idade da pessoa, né, maior a prevalência. Então, nós temos muito prevalente os casos de Alzheimer com pacientes acima dos 85 anos. Esse quadrinho, ele caracteriza bem o que seria a demência do Alzheimer, ó. Então, esses são dados que eu tirei da Associação Brasileira do Estudo do Alzheimer, que é a ABRAS, que é um órgão brasileiro vinculado aos órgãos internacionais que fazem toda a parte epidemiológica do Alzheimer. Então, estima-se, né, que afete, que essa doença Alzheimer, mais de 18 milhões de pessoas no mundo. É a demência mais comum em idosos, como nós havíamos comentado. A prevalência aumenta com a idade de 5% aos 65 anos para aproximadamente 90% aos 95. Ela é responsável por mais de 65% dos casos de demência da população de terceira idade. E no Brasil, ela é estimado que cerca de 1.200.000 pacientes eles têm diagnóstico de Alzheimer. Então, são dados assim bem novos, né, que eu tirei do Abraço. E o Ministério da Saúde, ele aponta que os gastos com a doença de Alzheimer, eles alcançam a margem de 129 milhões. Aqui só para vocês terem uma ideia do que é o Alzheimer, né? Então, como o comprometimento, nós estamos aqui apresentando para vocês aqui os encéfalos, e tudo que está aqui em azul são as regiões do sistema nervoso central, onde a gente tem os comprometimentos, né? Então, aqui no Alzheimer leve, os sintomas são problemas para ler, pobre reconhecimento de objetos e dificuldade de direção. Quando a gente está falando de direção, está falando de navegação, a pessoa não sabe para onde ir. Com Alzheimer moderado, então nós temos incapacidade de julgamento, impulsividade, baixa concentração e dificuldade de reconhecer pessoas. E no Alzheimer mais avançado, vocês estão vendo aqui que a região occipital ela está sendo afetada, né? Então ela progride aqui para o lobo occipital e os sintomas são problemas mais visuais. Esse quadro eu gosto muito de trazer, né? Para vocês perceberem, ó. Então, a fase inicial da doença. Então, a pessoa ela tem formas leves de esquecimento, dificuldade de memorizar, descuido da aparência pessoal, perda discreta da autonomia, desorientação de tempo e espaço, perda da espontaneidade, iniciativa e alteração da personalidade e do julgamento. Se vocês perceberem, gente, aqui em cima, né? Então, a doença ela começa principalmente na região do giro parahipocampal, do hipocampo, né? Nós vimos que o hipocampo é uma estrutura muito importante para a memória e essa doença ela vai se na fase intermediária, então está cometendo tudo isso aqui, né? Onde está mais escurecido é porque nós já perdemos muito neurônio. Então, a pessoa tem dificuldade de reconhecer pessoas, incapacidade de aprendizado, ela detém lembranças do passado mais remoto e geralmente, como nós temos comentado em aula, ela traz essas lacunas, né, essas lembranças remotas para preencher as lacunas do presente. A agressividade, irritabilidade e incapacidade de julgamento. E na fase final, então vocês estão vendo que praticamente todo o encéfalo da pessoa ele está acometido. Nós temos perda de peso, total dependência, o paciente ele é totalmente estrito ao leito, irritabilidade extrema e funções cerebrais totalmente deterioradas, né? Então, geralmente, quando o paciente ele chega nessa fase terminal, nós temos bastante massa, perda de massa encefálica. Como é que começou toda essa história? Então, a doença, né, ela foi relatada em 1907 pela primeira vez por um médico alemão chamado Alzheimer. Por isso que a doença é chamada de doença de Alzheimer.
E essa doença, ela foi diagnosticada com base dos dados clínicos dessa senhora, que é Auguste Deter. Então, o Alzheimer, quando ele colocou a doença, né, quando ele descreveu a doença, ele se baseou nos sintomas dessa mulher, que na época trabalhava com eles, há muitos anos na família dele. Então, ele colocou, né, para os colegas lá, quando ele fez a apresentação da doença, que essa doença era uma patologia neurológica de causa desconhecida, que envolve déficit de memória, alterações do comportamento e incapacidade para as atividades rotineiras. E ele descreveu alguns sintomas lá. Então, dificuldade para dormir, distúrbios de memória, mudança drástica do humor e confusão crescente. Então, ela era a governanta da casa dele, né? E posteriormente, o que aconteceu? Ela foi perdendo a capacidade de desenvolver as tarefas que ela vinha desenvolvendo há anos, né? Então, em 1906, essa paciente, ela teve, né, o falecimento, né, 5 anos depois de ser detectado essas modificações, e o Alzheimer ele fez. Ele queria saber o que estava acontecendo com o cérebro da Auguste. Então, essas lâminas que eu estou apresentando aqui para vocês são lâminas originais, são fotografias das lâminas originais do trabalho do Alzheimer. E o que ele observou no cérebro dela? Primeiro, ele observou que o cérebro ele era todo pintado. Então, em todo o tecido cerebral, ele encontrou deposição de uma proteína que ele não sabia até então que proteína era. E ele denominou essa deposição de proteínas como placas neuríticas. E geralmente essas placas neuríticas, elas eram, né, depositadas fora do neurônio. E dentro do neurônio, ele também verificou que havia uma espécie de depósitos, né, de pigmentos dentro do neurônio, que hoje a gente sabe que também são deposições de outro tipo de proteína, e ele chamou esses amontoados aqui de enovelados neurofibrilares. Outra coisa que ele achou estranho foi que ele, comparando o cérebro da Dona Auguste, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, com o cérebro de uma pessoa normal, ele verificou que esse cérebro era muito mais leve, né? Os sulcos eles eram muito mais alargados. E quando ele partiu esse cérebro, ele fez o corte desse cérebro, ele verificou que os ventrículos eram bastante alargados. Para o diagnóstico, agora vamos falar, né, na medicina, quando vocês forem, né, os médicos fazerem o diagnóstico, então como é que é feito o diagnóstico da doença? Então o paciente ele tem que ter um déficit de memória bastante considerável e deve acompanhar, né, nesse déficit de memória os sintomas descritos abaixo. Então a afasia, que é uma perturbação na linguagem. Então a pessoa ela não consegue falar. A praxia é a capacidade prejudicada de executar atividades motoras, apesar de um funcionamento motor intacto. A agnosia é a incapacidade de reconhecer ou identificar objetos, apesar de um funcionamento sensorial intacto. E perturbação do funcionamento executivo, ou seja, de um planejamento, da organização, do sequenciamento e de abstração. Então, minha gente, é o seguinte, ó, geralmente quando a gente acorda de manhã, né, só para dar um exemplo do que é essa perturbação, a gente mentalmente já faz assim um esquema de como vai ser o dia, o que a gente tem que fazer, o que está atrasado, o que a gente tem que mudar. E as pessoas que têm o Alzheimer, elas não conseguem fazer esse tipo de coisa. Aqui só mostrando para vocês, né? Então, na primeira fase da doença, como é que é o cérebro da pessoa, como é que é o encéfalo da pessoa, então um corte, né, quando ele é cortado. Então, nós temos aqui os ventrículos, ó. Então, na primeira fase, então, bem, né, o afastamento dos ventrículos, ele é ainda considerado normal, mas da segunda fase em diante, ó, e geralmente quando nós temos alargamento dos ventrículos, isso aí é um sintoma bastante específico de neurodegeneração.
E aqui na terceira fase, né, o indivíduo ele já está bem comprometido, então os ventrículos eles são muito alargados, posteriormente, né, muito alargados. E logicamente, o tamanho do cérebro da pessoa, do encéfalo da pessoa, ele vai diminuindo. O médico ele também pode fazer um diagnóstico por imagem, né? Mas na realidade, olha só, alargamento de ventrículo, ele também pode ser sintoma de outras doenças, por exemplo, esquizofrenia, por exemplo, epilepsia, né? Então, o médico geralmente ele junta os sintomas que são apresentados pelo paciente, que são sintomas clínicos, que geralmente eles são abordados e são relatados pela pessoa, pelo cuidador ou pelo parente que traz esse indivíduo no médico, e posteriormente o médico ele pode fazer um diagnóstico por imagem também, para excluir outras patologias. Mas ele só pode dar certeza que o paciente ele tem Alzheimer se ele fizesse uma histologia, né? Um exame histológico para ver se os achados histopatológicos do Alzheimer eles estão presentes aí nessa pessoa. Quais são os mecanismos que levam o cérebro a morrer? A doença de Alzheimer, especificamente, né, que a gente está falando. Então, tem 3 mecanismos: a citotoxicidade, que ela é provocada principalmente pelo excesso de cálcio dentro dos neurônios. Isso pode levar ao estresse oxidativo e depois o processo de apoptose, que vocês sabem, né, que é a morte cerebral. A gente junta a citotoxicidade e o estresse oxidativo, então nós teríamos a apoptose. Então, assim, de uma forma geral, as características da doença de Alzheimer são, né, diminuição geral do tecido cerebral, perda dos neurônios hipocampais e de neurônios colinérgicos nos núcleos basais e prosencéfalo, a gente já vai falar sobre isso. A presença de placas amiloides extracelulares, que consistem nos depósitos da proteína amiloide, beta-amiloide, que também nós vamos falar posteriormente, e os emaranhados neurofibrilares, que são intraneurais, que são dentro do neurônio, né? E esses emaranhados, eles são filamentos de proteínas, de uma proteína que a gente chama de proteína tau, que ela se encontra numa área e num estado de hiperfosforilação. Aqui só para vocês terem ideia, ó, tudo que está pintadinho aqui, ó, no sistema nervoso central dessa pessoa é o depósito das proteínas beta-amiloide. E aqui do lado a gente tem uma lâmina, né, de um tecido nervoso de um paciente, lógico que já morreu, né, de Alzheimer, onde nós temos a coloração dessa placa mieloide. Aqui também, gente, eu estou mostrando para vocês, ó, como fica dificultado as sinapses, né? Então, aqui nós temos um cérebro de uma pessoa normal. Então, os neurônios aqui, eles se comunicam através ali dos neurotransmissores. E aqui embaixo, vocês estão vendo, assim, ó, que o tecido cerebral, ele vai morrendo, ó. E essa comunicação, ela vai ficando cada vez pequena. Né? Então, é lógico que, por isso que é uma demência mesmo. Né? Lembrando lá da fisiologia que vocês estudaram, que um neurônio ele pode se comunicar até com 100 outros neurônios, imagina todo esse processo sendo perdido. E lógico, vocês também sabem que o tecido nervoso é um tecido, nós temos também aquelas células que vão fazer toda essa varredura aqui dos neurônios mortos, né? Nós temos a micróglia lá que faz a fagocitose, que ela funciona, tem função de macrófago e ela faz a fagocitose desses neurônios mortos. Então o tecido cerebral ele vai ficando escasso mesmo,
né? Então, ó, existe perda, né, do tecido, propriamente dito. Falando aqui dos depósitos das placas mieloides, a gente vai entrar na teoria das placas mieloides, né? Então, lá o Alzheimer, quando ele descreveu a doença, ele disse lá que o cérebro da dona Auguste D, ele tinha depósitos de proteínas formando placas. E hoje, lá na época, ele não sabia que essa proteína era proteína mieloide, não tinha esse conhecimento científico que a gente tem agora, e hoje a gente tem esse conhecimento. Então, como é que surgiu essa história, né, de placas mieloides, o que é uma placa mieloide? Então, nós temos aqui no sistema nervoso central, ó, essa proteína, que é uma proteína grande, é uma proteína extracelular, que é a proteína APP, que é uma proteína transmembrana, que as funções delas ainda não estão bem definidas, mas se sabe que elas está relacionada com fatores de crescimento e sobrevivência celular, principalmente numa região que é o hipocampo, né? Então, a gente tem muita neurogênese no hipocampo. E o que acontece? Essa proteína grandona aqui, ó, ela é clivada em outras porções menores. E nós temos algumas enzimas específicas, que são enzimas proteolíticas, que fazem essa clivagem. Então, elas funcionam como se fosse uma tesourinha. No indivíduo normal aqui, ó, a enzima que mais trabalha é a proteína chamada alfa-secretase. E ela vai cortar esses pedaços da APP em pedacinhos que são solúveis no sistema nervoso central. Então, são pedacinhos que os macrófagos eles conseguem fagocitar essa proteína. No indivíduo com Alzheimer, o que acontece? Entra em ação duas outras proteínas, a beta-secretase e principalmente a gama-secretase. E essa gama-secretase, ela corta essa proteína PP em pedaços que a gente chama de peptídeos amiloides, ó. Por exemplo, né, chamada de peptídeo amiloide a beta. Então, a gente vai ver uma sequência do que está acontecendo. Tá? Então, a clivagem proteolítica normal da proteína precursora amiloide APP, ela produz esses peptídeos amiloides, que eles vão se agregando, vão se depositando no tecido nervoso, formando placas extracelulares, que a gente chama de placas senis ou placas amiloides. Então, aqui nessa figura aqui, ó, a gente está ilustrando um depósito de placas amiloides, né, de proteína amiloide, peptídeo amiloide, formando essas. Essa figurinha também, ela também ela é autodidata, né, autodidata não, ela é autoexplicativa, e ela está mostrando, assim, o papel dessas proteínas, ó, a gama-secretase, a alfa-secretase, que é a normal, né, e a beta e a gama-secretase, que ela vai formar os peptídeos amiloides. Então, que tipo de peptídeo a gente tem? Nós temos dois tipos de peptídeo, o A-beta-40, que ele tem 42 resíduos de aminoácido, aliás, 40 resíduos de aminoácido, e o A-beta-42, que tem 42, o nome já está dizendo. E todos esses dois aqui, ó, eles são derivados da clivagem da proteína precursora amiloide, que é a APP. O A-beta-40 é o mais comum, geralmente quando nós vamos ficando velhos, a gente tem deposição desse peptídeo, mas o A-beta-42, ele é um peptídeo neurotóxico, então ele vai gerar neurotoxicidade no sistema nervoso, e essa neurotoxicidade, ela está relacionada com né? Então, essa é a gente hipótese amiloide, ó. Então, aqui vocês têm um vídeo mostrando a APP, ó. As duas enzimas, a beta e a gama-secretase. E esse pedacinho que tá sobrando aqui, ó, é o pedacinho beta-amiloide. Né? Então, esse pedacinho beta-amiloide, ele vai se formando oligômeros, ele vai se juntando
a outros, ó, formando oligômeros, e esses oligômeros eles vão se depositando no tecido neuronal, formando o que nós chamamos de placa senisa. Então, esse amontoado, esse tufo aqui que eu estou mostrando para vocês, são vários oligômeros de proteínas beta-amiloides, de peptídeo meta-amiloide, que vão se depositando, né, no sistema nervoso central. A micróglia, que é a nossa célula defensora, ela não consegue fazer mitose disso, tá? Então, de novo, a gente, para representar para vocês, a gente tem uma representação esquemática. Então, aqui nós teríamos a APP, que é a proteína precursora beta-amiloide. Ela está relacionada pelo reparo e crescimento neuronal, como nós já tínhamos comentado. E ela é usada, ela é clivada e ela é reciclada no sistema nervoso central. Isso numa pessoa normal, né? Aqui nós temos, ó, a clivagem dela pela alfa-secretase, então seria a proteína que vai fazer o corte, né, dessa APP grandona. E esses pedacinhos aqui que são cortados dela, são pedacinhos que são solúveis. Então, a nossa micróglia, ela consegue fazer fagocitose disso, né? Por isso que tem esse positivo. Aqui a gente tem a representação numa situação do Alzheimer, né? Então, nós temos aqui, entra em ação a beta-secretase e a gama-secretase. Quando essas duas enzimas, elas são ativas, mais ativas, nós temos a formação, né, o corte de pedaços aqui da APP que são não solúveis. E lógico que isso aqui não é bom. Então, esses pedacinhos, eles vão se grudando, eles vão formando aqueles oligômeros ali que vocês viram, né? E esses pedacinhos aqui, eles vão formar o que nós chamamos de placa amiloide. Então, aqui tem mais um desenho, né? Mais um vídeo mostrando para vocês a APP grandona, ó. A beta e a gama secretase. A formação aqui do peptídeo amiloide. Vê que lindo, né, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês na aula passada. Ó. E a formação dos oligômeros, ó. E esses oligômeros, eles vão se juntando, olha só como eles se juntam e formam, né, as placas neuríticas. Essas placas neuríticas, elas vão se depositando nessas regiões aqui próximas às sinapses. Então, tudo que é vermelhinho aqui, ó, são placas neuríticas que estão, né, pedacinhos aqui, que estão se depositando, e isso faz com que, né, nós tenhamos interrupção da transmissão sináptica e, lógico, o enfraquecimento da memória. Vocês lembram que na semana passada a gente viu que na memória, quando a gente forma a memória, a gente forma uma rede sináptica. Então, essa rede sináptica, ela pode estar sendo enfraquecida. Uma outra teoria relacionada com Alzheimer são relacionados aos emaranhados neurofibrilares, né? Então, nós temos uma proteína que é chamada tau, que ela tem uma função de promover aqui estabilidade e conformação aos microtúbulos. Então, aqui no desenho a gente está representando aqui, ó, por essa proteína vermelhinha aqui, né? E aqui, ó, os microtúbulos cheios, né, da proteína tau. Então, em situações normais, né, esses microtúbulos, qual é a função específica? Então, os microtúbulos, eles fazem com que o neurônio, principalmente a região axônica do neurônio, ela fique esticada por causa do citoesqueleto. Assim como o esqueleto, né, nos faz com que os nossos músculos, eles tenham as suas funções, aqui o citoesqueleto, ele faz com que a célula, ela tenha um formato propriamente dito. Então, olha só, aqui nós temos um microtúbulo, ó. Aqui a tau, e a tau é uma quinase, uma proteína quinase, que ela é ativada quando ela incorpora fosfatos, filamentos de fosfatos.
Então, geralmente uma tal, ela pode incorporar 2 fosfatos. E ela vai sequenciando aqui no microtúbulo, ela vai ordenando esse microtúbulo. No Alzheimer, o que acontece, né? Não se sabe como nem porquê. Essa tal, ela fica hiperfosforilada. O que é esse estado de hiperfosforilação? Então, ela tem bastante, ó, os fosfatos, eles começam a se agregar, né, na proteína tal, e ela vai perdendo a função fisiológica dela. Então, ela precisa do fosfato, né? Mas em condições patológicas, a proteína tal é hiperfosforilada. Então, ela fica nesse estágio aqui que a gente está mostrando para vocês, né? E lógico que ela não faz lá o serviço direito, a gente pode dizer isso especificamente. Então, o que vai acontecer? Ó? Então, a hiperfosforilação da proteína tal, ela faz com que ela se dissocie dos microtúbulos. Então, ela sai, ela se solta aqui dos microtúbulos. Ocorre a despolimerização da proteína, e aliás, do microtúbulo, né? Então, esse microtúbulo ele se desorganiza. Depósitos de agregados neurofibrilares, com formação de novelos neurofibrilares intracelulares. Então, a proteína tal, ela também se agrega, só que dessa vez, gente, nós estamos falando de um fenômeno dentro do neurônio, né? E esse agregamento aqui, ó, ele vai gerar radicais livres, vai ativar a glia e vai produzir inflamação no sistema nervoso central, que é a neuroinflamação, tá? Então, mais ou menos acontece só. Então, nós temos um neurônio, só para vocês terem ideia, né? Ó, dentro do axônio tem os microtúbulos, em volta dos microtúbulos está a tal. Olha que lindo, né? Então, o que ela faz? Ela organiza esse microtúbulo. Então, aqui nesse caso, ó, então ela faz a organização dos microtúbulos especificamente. Como ela está hiperfosforilada, ela se desagrega dos microtúbulos e ela começa a formar, ó, esses enovelados, que a gente chama de enovelados neurofibrilares. O que vai acontecendo, gente? Esse neurônio, ó, ele vai perdendo as sinapses, ó. Então, esse axônio desse neurônio, ele vai perdendo a sinapse e ele forma, né, os enovelados neurofibrilares. Então, ele vai se juntando também, né? Então, formando esses enovelados neurofibrilares. Aqui de novo, só para vocês fixarem, né? A professora está fazendo repetição aqui por causa da memória, ó. A tal, ela está envolta no microtúbulo, ela tem 2 fosfatos, ela é solúvel. Se ela, por exemplo, se desagrega aqui, ó, nessa conformação ela é solúvel, e aqui ela vai formando os a hiperfosforilação, ó. Hiper, muito fosfato, então ela perde a função, né? Então, essa proteína tal hiperfosforilada, ela forma esses enovelados neurofibrilares. E vamos prestar bem atenção, né? A partir do momento que estou formando esses enovelados neurofibrilares, esses emaranhados neurofibrilares, o que acontece? Esse neurônio, esse axônio, ele vai perdendo esses microtúbulos e ele vai perdendo sinapse. Então, a gente pode dizer que a perda das sinapses especificamente, ela está muito relacionada com os efeitos da tal. Aqui só mostrando para vocês o que vai acontecendo ao longo da doença. Tudo começa no hipocampo, como eu falei para vocês. Então, eu tenho hiperfosforilação da tal, eu tenho a formação das amiloides, os neurônios vão morrendo. E no final do processo da doença, o que eu vou ter? Eu vou ter um cérebro, né, o encéfalo dessa pessoa, ele vai ficar nesse aspecto. Então, com os sulcos maiores, se a gente abrisse esse encéfalo, os ventrículos eles iriam estar super alargados. Aqui mostrando, ó, tô cortando aqui no indivíduo normal o encéfalo, né? Então, esse é o encéfalo do indivíduo normal e aqui é o encéfalo de um indivíduo que tem Alzheimer, né? Obviamente, gente, um cérebro desse jeito aqui, ó, a pessoa não tem mais raciocínio, a pessoa, né, ela tá naquele estado que a gente chama de estado de demência.
E uma terceira hipótese relacionada com Alzheimer é a cascata colinérgica. Né? Tudo isso que eu mostrei anteriormente para vocês, ele acontece primeiramente no sistema colinérgico. Então, lá no hipocampo, nós temos uma formação, né, do sistema colinérgico bastante expressiva. Então, o indivíduo com Alzheimer ele tem disfunção do sistema colinérgico. Ele começa já com a redução da atividade dessa enzima, que é a colina-acetiltransferase, que é a enzima que produz acetilcolina. Ora, se eu não produzo acetilcolina, eu vou ter uma redução da transmissão colinérgica. Então, todas as sinapses onde esse meu neurotransmissor ele deveria estar funcionando, ele não funciona. E como a acetilcolina está muito relacionada com memória, é um dos neurotransmissores mais importantes na memória, então o indivíduo ele tem o prejuízo cognitivo, né? Então, aqui só mostrando para vocês, ó, isso aqui é uma via colinérgica, né, que traz aqui os segmentos da acetilcolina, aqui esses neurônios eles se estendem por todo o córtex cerebral da pessoa. E outra secção, né, dessa via colinérgica, ela pega principalmente essa região do hipocampo, ó, né? Então, aqui a gente tem a região hipocampal, da amígdala, do hipotálamo, que são regiões do sistema límbico. Tá? Então, o que diz? Ó, achados científicos mostram, né, perda severa, cerca de 80% dos neurônios colinérgicos, nesse núcleo aqui, ó, núcleo basal de Meissner, que estou mostrando aqui, ó, que é onde nascem, né, onde a gente tem os corpos celulares dos neurônios colinérgicos, tá? E esse núcleo é a principal fonte da inervação colinérgica que se estende até o córtex cerebral. Então, o sistema colinérgico, o que ele está envolvido? Com a cognição, com a memória. Então, praticamente todas as etapas, a aquisição, codificação, consolidação, extinção e recuperação de memória. Então, está relacionado. A acetilcolina no sistema nervoso central, ele também está relacionado com a regulação da neurotransmissão glutamatérgica, com neuroproteção e com neurogênese. Né? Lembra lá o que é neurogênese? O que é neurogênese? Neurogênese é a formação de novos neurônios também. Então, a acetilcolina ela também tem essa função. E lógico que a gente sabe, né, que no indivíduo com Alzheimer, os processos de neurogênese eles são muito escassos. Né? A gente não tem praticamente mais formação de neurônio novo. Agora, falando um pouquinho da etiologia da doença, então ainda não há evidências consistentes, né, que apontem a real causa da doença. Então, tem essas hipóteses que a gente mostrou para vocês. Então, além dessas hipóteses, tem outras, ó, deteriorização da homeostase lipídica cerebral, alterações vasculares também estão relacionadas, fatores genéticos, nós vamos comentar, e aqui a idade avançada, que é considerada de risco para a doença. Aqui só mostrando o sistema colinérgico, né? Então, a acetilcolina sendo liberada, sendo sintetizada, liberada, todo o sistema colinérgico. Então, lembrando, né, que essa enzima aqui, ó, acetiltransferase, no paciente com Alzheimer, é deficitária. O que essa enzima faz? Ela está relacionada com a produção da acetilcolina. Essa acetilcolina ela é colocada para dentro das vesículas, como acontece com todo neurotransmissor. E quando esse neurônio ele recebe um potencial de ação, os canaizinhos de cálcio eles se abrem e essa vesícula ela é complexada com a membrana e exocitose da acetilcolina. O que acontece com a acetilcolina? Então, ela vai atuar nos neurônios muscarínicos, que são, né, metabotrópicos, que vocês já conhecem, ou nos neurônios nicotínicos, que são ionotrópicos. E, posteriormente, né, essa acetilcolina aqui, ó, ela pode ter um processo de recaptação, né? Então, a gente tem aqui as recaptações, ó, e também ela pode ser degradada por essa enzima que é a acetilcolinesterase. Então, preste bem atenção nessa enzima que ela também é importante para o indivíduo. O que ela faz? Então, ela quebra a acetilcolina em acetatilcolina. Então, a colina ela volta para o neurônio
e o neurônio reaproveita essa colina para formar acetilcolina de novo. Tá? Por que a professora está mostrando isso para vocês? Por causa do medicamento, né? Então, todos esses medicamentos que eu estou mostrando, a galantamina, a tacrina, a donepezila e a rivastigmina, são inibidores da acetilcolinesterase. Volto a perguntar quem é a acetilcolinesterase, a enzima que degrada a acetilcolina, tá? Então, por que apareceu isso na tacrina? Porque a tacrina não é mais usada. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Né? Então, a tacrina foi o primeiro medicamento para o Alzheimer, né, que foi lançado no mercado em 1993. Então, o nome dela comercial é Cognex, né? Sempre quando a gente tem a droga já registrada, tem esse Rzinho. E o que aconteceu, né? Então, os efeitos colaterais mais comuns são a prisão de ventre, diarreia, gases, perda do apetite, dores musculares, náuseas, dor de estômago, congestão nasal, né? Vômito, perda de peso e possível hepatotoxicidade. Então, eu grifei bem isso aqui, ó, que foi isso que fez com que ela fosse tirada do mercado. Então, devido a esses efeitos secundários, principalmente aqui hepatotoxicidade, ela não é mais comercializada. Só que a tacrina, ela deu, assim, o pontapé inicial nas drogas relacionadas com Alzheimer, né? Então, surgiu depois a donepezila, que é o Erance, né, o nome comercial. Então, 3 anos depois da tacrina, surgiu essa daqui, em 1996. Tá? Então, cronicamente, ela modula positivamente os receptores colinérgicos, nicotínicos, e tem uma capacidade um pouquinho neuroprotetora, além, é claro, dela ser um inibidor da colinesterase, tá? Então, os efeitos colaterais mais comuns são vômito, enjoo, anorexia, fadiga, insônia e câimbras. E em 2005, né, um estudo sugeriu que esse fármaco, que é a donepezila, ela pode retardar levemente a progressão do comprometimento cognitivo leve associado à doença de Alzheimer. Posteriormente, 93, agora a gente vai para 96 para 2000, então surgiu o terceiro medicamento, que é a rivastigmina, que é o Exelon, né? Então, ele impede a degradação da acetilcolina, inibindo a acetilcolinesterase, mas também a butirilcolinesterase, que é uma enzima para a degradação de acetilcolina que a gente tem no plasma. Os efeitos colaterais são náusea, diarreia, vômitos, fraqueza muscular, perda do apetite, perda de peso, né, sonolência e dor de estômago. E em 2007, então 7 anos depois, o FDA ele aprovou um patch. O que é um patch, né? É a mesma substância na forma de um adesivo transdérmico, sistema transdérmico, para evitar, principalmente, né, os efeitos colaterais relacionados com a utilização da cápsula por via oral. Também em 2000 surgiu a galantamina. Então, as drogas que a gente apresentou para vocês até agora eram drogas sintéticas e agora a gente está apresentando um fitofármaco. O que é um fitofármaco mesmo? É uma substância que é extraída de uma planta. Então, a galantamina ela é um fitoconstituinte de uma espécie, de um gênero chamado Galanthus, né? Então, que também tem ação anticolinesterásica. Então, ele impede a degradação da acetilcolina, estimula os receptores nicotínicos a liberar mais quantidades desses neurotransmissores no sistema nervoso da pessoa. E os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômitos, diarreia, perda de peso, tontura, cefaleia e cansaço. Então, eles não têm esse efeito hepático. Vamos lembrar um pouquinho, gente, lá da fisiologia, ó. Então, esses medicamentos, eles inibem a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que degrada a acetilcolina. Nós queremos, quando tratamos lá o paciente com Alzheimer, que esses efeitos, né, sejam cerebrais, mas, entretanto, onde nós tivermos sinapses colinérgicas, a droga está inibindo a ação da acetilcolina, né? Então, está inibindo a ação da acetilcolinesterase.
Então, o que que o paciente ele pode ter como efeito colateral, né? Então, ele pode ter miose, que é a constrição da pupila e a contração do músculo ciliar, então ele enxerga muito mal. Esse indivíduo ele tem diminuição da frequência cardíaca, diminuição da força de contração, que é a contratilidade cardíaca, que são efeitos da acetilcolina. Nos brônquios, esse paciente ele vai ter broncoconstrição. E no sistema digestivo, ele vai ter uma série de eventos, como, por exemplo, aumento da motilidade, né? Então, esse paciente ele tem cólica, né? Dilatação de esfíncteres, ele tem diarreia, ele tem aumento da secreção de glândulas e aumento da secreção do HCl. São efeitos relacionados ao excesso da acetilcolina nas sinapses fora do sistema nervoso. Vamos lembrar aqui, gente, que a gente está tratando uma pessoa idosa, né? Então, ela vai piorar a visão, ela vai ter diminuição bradicardia, né, da frequência e da força de contração, ela vai respirar muito mal, ela vai ter broncoconstrição e ela vai ter cólica e de vez em quando ela vai ter diarreia. Além de dor de estômago, aquela coisa toda relacionada com o aumento da secreção do HCl. Então, teoricamente, o que acontece, o que acaba acontecendo, né, no paciente? Fora outros eventos relacionados à acetilcolina. Então, esse paciente ele começa a não fazer adesão ao tratamento. E a gente também tem que lembrar que esses eventos, eles ocorrem, né? A funcionalidade desses inibidores da acetilcolinesterase, eles são drogas obsoletas. O que é uma droga obsoleta, né? São drogas paliativas, é um tratamento paliativo, que a gente está tratando só os sintomas, a gente não está tratando principalmente a causa da doença, tá? Então, aqui nós temos alguns efeitos, ó, condição cardiovascular, ó, efeitos vagotônicos sobre a frequência cardíaca, baixa tudo, né? Aumento da secreção ácida gástrica, paciente com maior risco de desenvolver úlceras, nós estamos falando de idoso, devem ser prescritos, né, com cuidado a pacientes com história de asma ou doença pulmonar obstrutiva, que é muito comum em idoso, porque eles causam broncoconstrição, né? Então, ó, por causa do seu mecanismo de ação, os inibidores da acetilcolinesterase, eles possuem potencial, né, de interferir na atividade dos medicamentos anticolinérgicos, que são os antagonistas, ok? Então, a gente vai parar por aqui hoje nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai continuar falando do Alzheimer relacionado à hipótese glutamatérgica, ok? Espero que tenham gostado da aula até então.